Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma nossa aula da Escola Dominical. Hoje nós vamos falar sobre uma personagem que, pelo menos para mim, é muito interessante, que é a mulher samaritana. Muitas vezes ela é vista de uma determinada forma, as pessoas normalmente pegam alguns detalhes, mas esquecem de outros. E a gente vai pegar essa diferença. Ok? Eu juro, prometo que eu vou me esforçar para terminar dentro dos 40, 50 minutos, mas eu acho que vai ser difícil. Ok? Mas eu prometo me esforçar. Ok? Vamos orar para a gente começar? Pai Celeste, Deus bondoso, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua providência, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua provisão, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu concluir essa lição, Senhor. Abençoa, Senhor, fala conosco durante toda essa aula, fala, Senhor, com aqueles que estiverem escutando online, Senhor, vai tocar diretamente aos corações, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá. A aula de hoje sobre a mulher samaritana, e aí a gente tem os textos de apoio durante a semana. É muito interessante você comparar com esse texto da segunda, que é o texto lá de Jesus conversando com Nicodemos. Muito interessante, a gente vai tocar nesse ponto mais para o final da aula. Ok? Vamos tocar o barco. Eu queria que você focasse nesses objetivos que estão aí. Você pensar na renovação do entendimento. Mudar a tua maneira de pensar, pensar melhor um pouquinho, enxergar as coisas por outro prisma. Era sobre isso que eu queria que você pensasse. É sobre isso que a lição vai tratar. E também, assim, o objetivo da lição, um outro objetivo é destacar que alguém que se encontra com Jesus não consegue ficar calado. Ele vai adiante levar aquilo que ele recebeu aos outros. Ok? E destacar aí que esse encontro com Jesus impulsiona a levar a mensagem para os outros. Tá bom? Vamos lá. O texto é um pouco longo, eu vou fazer uma leitura bem mais rápida para a gente poder ganhar tempo. Vamos lá. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Foco nessa frase, ok? Era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco d'água. Foco nessa frase ali, era por volta do meio-dia. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus lhe disse: Vai, chama o teu marido e volta aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que você não tem marido, porque você já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredita no que eu digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos lá. A lição, o subtítulo da lição é Saber Renovado. Então eu queria que você que está ouvindo a lição pensasse no seguinte: aqueles conceitos, aquelas histórias, aquelas coisas que estão arraigadas na sua mente desde que você era criança, aquilo que você aprendeu quando era criança, tá? Pensa naqueles conceitos, naquelas verdades que você ouviu e aprendeu quando era criança. Hoje, continuam os mesmos? Ou eles se adaptaram, se modificaram ao longo do tempo? Teve algum que
hoje você olha, pô, não tem nada a ver, caiu por terra? E aí, responda para você mesmo, por que essa mudança? Ok? Então, eu quero que você, ao longo da lição, reveja esses conceitos e também as verdades que você ouviu quando você era criança, tá ok? Vamos lá. Para a gente entender esse texto, a gente precisa voltar quase 1000 anos, tá? A gente precisa entender esse conflito entre judeus e samaritanos. Quando é que ele começa? Tá? Eu falei quase 1000 anos. Ele começa logo depois de Salomão. Davi é por volta do ano 1000 a.C. Salomão não é muita coisa depois, né? Então vamos lá. Salomão governou o reino de Israel, o Reino Unido, com mão de ferro. Aportou sobre o povo um jugo muito pesado. Quando ele morre e o filho dele, Roboão, vai assumir o trono, o general dele, o Jeroboão, chega para ele e fala: olha, o teu pai apertou demais o povo não aguenta mais. Ele, ao invés de ouvir esse conselho, ele vai ouvir os jovens que estão com ele e decide apertar ainda mais. E aí ele tem uma ruptura no reino. Duas tribos, Judá e Benjamim, as tribos do sul, permanecem fiel à aliança davídica. A monarquia é pela descendência de Davi. As outras 10 tribos, as tribos do norte, vão formar o reino de Israel ao norte. Tá? Issacar, Zebulon, Gade, por aí vai. As tribos do norte. E a capital do Reino do Sul, de Judá, o Reino de Judá, a capital fica sendo Jerusalém. A capital do Reino do Norte fica sendo Samaria. Mas o problema está só aí? Não. Tem muito mais coisa, tá? Mas começou aí. Teve desavenças políticas, teve desavenças culturais, mas o principal motivo da briga deles foi a questão religiosa, da briga entre os povos, não a questão dos reis. Né? Jeroboão se torna rei do Reino do Norte, e Roboão fica como rei do Reino do Sul, mas a principal encrenca é a questão religiosa. Por quê? Para a religião deles, eles deveriam ir a Jerusalém para poder adorar. E aí, o que Jeroboão faz? Ele estabelece um outro templo, uma outra forma de adorar, diferente. E estabelece várias cidades onde teria um templo onde o pessoal poderia adorar sem precisar ir a Jerusalém. Mas mais do que isso, mais do que estabelecer um outro templo ou outros locais de adoração, plural mesmo, outros, mais do que isso, Jeroboão começa a aceitar um sincretismo religioso. Muitas coisas de outros cultos acabam sendo incorporados nos cultos do Reino do Norte. E aí o bicho pega. Porque para o judeu do Reino do Sul era profanação completa. Era impureza. O que vai acontecer? Vai haver uma ruptura cada vez maior e os reis que se sucedem, a gente vai ver Acabe e tal, vai ver vários. A gente já falou sobre os reis em alguns estudos anteriores. Esses reis vão cada vez mais
aderindo a um sincretismo religioso. E não somente as práticas de outros cultos, mas também a adoração de outros deuses. Tá? Acabe talvez seja o mais notório deles. Acabe foi um rei frouxo, quem mandava mesmo era a mulher dele, a Jezabel. E o Reino do Norte tem todo um desvio nesse sentido de adoração a outros deuses. Tá? Agora, quem são esses samaritanos do tempo de Jesus? Não aqueles lá de trás, tá? Do tempo de Jesus. Eles eram camponeses, povo muito simples. Eles eram descendentes daquele reino do norte que já não existia mais, já havia sido destruído. O reino do sul foi levado, exilado para a Babilônia. O reino do norte foi exilado pela Síria. Práticas diferentes de exílio. No caso do Reino do Sul, eles foram levados até a Babilônia e no lugar deles foram colocados babilônios. Foi feita uma troca. Foi feita a troca deles. No caso do Reino do Norte, que foi dominado pela Síria, eles não foram retirados. Os assírios mandaram outros colonos, outras pessoas assírias, para ocuparem o território do Reino do Norte. E aí houve uma mistura desse povo, o povo que já estava ali, que já não era mais tão arraigado às tradições, começou a se casar com essas pessoas do Reino do Norte, dos assírios, começou a se casar, a se misturar com os assírios, e deu origem a esses samaritanos que estão aí no tempo de Jesus. Depois que acabam os dois exílios, o reino já não é mais um reino unificado, mas ele é tomado, a gente vê, pelos gregos, depois pelos romanos. Agora eles são simplesmente uma possessão romana. No tempo de Jesus são uma possessão romana. Mais ou menos unificado. Mais ou menos. Ok? Também tem um outro problema que não está aqui na lição, mas a gente já abordou sobre isso, com relação a quando Esdras vem da Babilônia para reconstruir a cidade. Ele promove uma reforma e expulsa muita gente, muitos filhos, muitas esposas que não eram judias. O povo resolve abrir mão das suas famílias e esse pessoal também vai compor esse pessoal da Samaria, ok? Então há ali um conflito de rancor muito grande ao longo do tempo. O que acontece? Jesus vai lá. Jesus está caminhando da Judéia, que é a região do sul, para a região da Galiléia, que é a região do norte. E no meio do caminho ficava a região da Samaria. Por causa desse conflito, normalmente eles davam a volta, passavam pelo Vale do Jordão, à direita do mapa, que a câmera aqui mostra ao contrário. Não, peraí. Aqui. Passavam à direita do mapa do Rio Jordão, no território que não era de Samaria, ou pelo menos passava ali pelo Vale do Rio Jordão, e depois voltavam para dentro do território, já na Galiléia, fora da região de Samaria. Quando eles passavam pela região de Samaria, havia muito conflito, o pessoal jogava pedra, pau, tal, xingava, era problemático. Mas o texto diz, eu falei lá, foca nessa frase, era necessário passar por Samaria.
Jesus não tinha pressa para chegar até a Galiléia, tanto é que ele ficou 2 dias lá com os samaritanos. Se ele tivesse pressa, ele não teria ficado. Ele precisava. Mas era necessário para ele passar por ali. Por quê? A gente vai ver isso lá no slide mais para frente. Ok? O que acontece? Jesus vai conversar com essa mulher. Jesus vai conversar com essa mulher e, ao conversar com ela, Jesus toca num ponto que era nevrálgico para ela. Ele toca na vida privada dela. Ele não está falando dos samaritanos, ele está falando dela, especificamente dela. Você já teve 5 maridos e você está com um 6º que não é seu marido. Ela, opa, nunca vi esse cara, como é que ele sabe dessa história? Isso tem todo um contexto, a gente tem que analisar ao longo do escrito de João. Tá? João, ele faz questão de usar simbolismos. No evangelho dele tem muito simbolismo. Ok? E a metáfora do casamento é muito usada. Tem lá na parábola das 10 virgens, a parábola das 10 virgens acho que é Mateus, tá? Mas ele faz muita alusão a isso, a questão do casamento. Porque o casamento era era uma metáfora muito usada entre os profetas, até mesmo entre os fariseus, tá? Para explicar a relação com Deus. Isso era muito usado e João não deixa de usar isso. Simbolicamente, a gente pode fazer uma alusão, eu não sou muito de fazer isso, tá? Fazer uma transposição nesse sentido, mas simbolicamente a gente pode usar essa analogia para comparar a vida dos judeus, a vida religiosa dos judeus e a vida religiosa dos samaritanos. Os judeus sempre foram fiéis a Javé. Os samaritanos estiveram oscilando entre Javé, como é que é o nome lá? Os diversos deuses ali da região lá. Fugiu os nomes aqui. Acerate, como é que é? Baal e outros aí. Ok? Esses 4 textos que estão aí embaixo no slide falam um pouco dessa comparação, desse texto, dessa metáfora, tá bom? Principalmente de Oséias. Oséias é mandado se casar com uma mulher prostituta. Deus diz para ele, case-se com uma prostituta. E aí ele começa, a partir da relação com essa prostituta ou com essa adúltera, algumas traduções trazem prostituta, outras trazem mulher adulta. A partir dessa relação, Deus vai mostrando para ele o que estava acontecendo ali em Israel. Ok? É muito interessante essa comparação de Oséias. Então Jesus mexe na vida privada dela. Agora, o detalhe que chama a atenção, e lá durante a leitura eu falei sobre isso, ela vai buscar água ao meio-dia, coisa que não era comum. O horário de se buscar água era na fresca da manhã, ou já no final da tarde, já começando a anoitecer, porque a água estaria mais fresca, já não com sol a pino. Também vai buscar, vai trazer peso. Trazer peso com o sol mais brando é uma coisa, trazer peso no meio do deserto, no sol de meio-dia, é brabo. Mas essa mulher vai lá ao meio-dia. Por que ela escolhe um momento tão incomum para ir buscar água? Por que ela escolhe pegar água no horário mais quente, carregar peso no horário mais quente?
muito provavelmente, e é isso, e em cima disso que a nossa lição vai trabalhar. Muito provavelmente essa mulher sofria muito preconceito, ela devia chegar lá. Tá as outras mulheres pegando água, quem fazia isso eram as mulheres, tá as outras mulheres pegando água e as mulheres deveriam se afastar, porque era não se misturar. Ela devia ter uma má fama. Todos ali na cidade deveriam conhecê-la. Afinal de contas, uma mulher já com 5 maridos, agora com o 6º, não deveria ser algo muito comum. Mas, e agora principalmente vivendo com um que não era casado oficialmente com ela. A gente não sabe se era um amante ou se era um... Como é que chama? Amigado. Juntou sem ser casado, né? A gente não sabe nada disso. A gente só sabe que ela estava com o 6º, que não era marido. Isso pegava muito mal. Ela devia sofrer muito preconceito. O fato de ela sair no sol quente do meio-dia para carregar peso, quando não era esse o costume, mostra pra gente que ela não queria se misturar com as outras pessoas. Provavelmente por sofrer bullying, sofrer preconceitos. Tá? Muito provavelmente. Tá? Não estou batendo o martelo, mas é muito provável. Mas a gente pode fazer uma comparação entre os dois textos. Esse da mulher samaritana, que acontece no capítulo 4 de João, e o de Nicodemos, que acontece no capítulo 3. O capítulo 4, ela vai... Desculpa, gente. No capítulo 4, ela vai ao meio-dia e se encontra com Jesus. E troca ideia com Jesus. Na verdade, Jesus puxa o assunto com ela. No capítulo 3, a gente vê Nicodemos. Nicodemos vai na calada da noite falar com Jesus. Não era comum esse tipo de coisa. A noite era para a família ficar em casa. Mas Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite. A interpretação que sempre se faz a respeito de Nicodemos era que ele não queria ser visto com Jesus. Entretanto, existe uma outra interpretação, a minha Bíblia de Genebra fala sobre isso, sobre a possibilidade de que, reconhecendo que Jesus era alguém muito ocupado, Nicodemos prefere ir num horário onde ele já não estaria ocupado, não quer atrapalhar. Entretanto, o mais provável é realmente que ele não quisesse ser visto na companhia de Jesus. O mais provável. Existe essa outra linha de interpretação, mas não é pouco provável. O mais provável é mais que ele não quisesse ser visto. Então a gente vê aí alguém que já não estava se importando de ser vista ao lado de um homem e alguém que tinha receio de ser visto ao lado de alguém que estava fazendo milagres, trazendo uma nova doutrina. Essa mulher era uma comum do povo. O Nicodemos não. O Nicodemos era um dos principais daquele povo, um dos principais dos fariseus. Nicodemos identifica Jesus como mestre. Nicodemos diz: eu vejo que o Senhor é mestre da parte de Deus. Ele reconhece isso. Essa mulher, ela reconhece que Jesus é um profeta. Ela não chama de mestre, ela chama de profeta, alguém que fala em nome de Deus. E aí a gente vê a diferença de resultado. Nicodemos tem aquele encontro com Jesus, escuta as palavras de Jesus, mas ele fica na mesma. Obviamente ele deve ter ficado muito pensativo durante muitos dias, mas a gente não vê falando mais nada dele e provavelmente ele ficou na mesma. Já esta mulher samaritana, ela, ao ser impactada com a presença do Messias,
é a primeira pessoa para quem Jesus declara que ele é o Messias. Essa mulher não se contém em si mesma, ela sai correndo, larga a água dela para lá, sai correndo e vai chamar o povo da cidade, aquele pessoal de quem ela estava se esquivando, ela estava evitando aquele povo, e ela vai lá chamar exatamente aquele povo para ouvir as palavras de Jesus. Aquele povo também tinha uma esperança, tanto é que eles vão atrás dela. Ouvem o que ela está falando, ela se torna a primeira missionária, né? Aquele povo sai correndo atrás dela e vai ver com Jesus. O encontro com Jesus torna essa mulher a primeira missionária. Faz na vida dessa mulher uma transformação. Ela que antes evitava o contato, agora ela busca o contato e fala a respeito de Jesus. Ela não se contém em si mesma. Aí a gente olha, vamos voltar naquela questão do conflito entre eles. Jesus quebra o gelo pedindo água. Aquela mulher chegou com paus e pedras. Era um judeu que estava ali. Um povo que normalmente olhava para os samaritanos, ela identifica nele um judeu. Talvez por causa da roupa, não sei, mas alguma coisa olhava para ele e dizia: você é judeu. Bom, mas Jesus quebra o gelo com essa mulher pedindo água. E Jesus usa essa primeira quebrada, né? Me dá um pouquinho d'água, eu estou com uma sede danada aqui, me dá um pouquinho d'água. Apesar de abrir o diálogo pedindo um favor, ele é mal recebido. Você, judeu, vem me pedir água? Você não se julga tão mais importante? Por que você vem me pedir água? E Jesus vai fazendo uma transformação na cabeça dessa mulher. Jesus não entra de solo, começa a fazer uma pregação com ela. Não, ele começa a trocar ideia. E ele vai abrindo a cabeça dela para ensinar as mudanças. Ensinar a pensar de uma maneira diferente. Vocês cismaram que é para adorar em Jerusalém. E nós cismamos que pode adorar em qualquer lugar. Não, peraí. Não vai ser nem em Jerusalém, nem aqui. Mas como assim? Aí ele vai trocando a ideia. Vocês adoram que vocês nem ao menos conhecem. Os judeus sabem do que estão adorando. Vocês não estão adorando alguém que vocês não fazem a menor ideia de quem é. Mas vamos conversar um pouquinho. E Jesus vai trocando ideia com ela. Vai trocando ideia. E é isso que o convite para seguir Jesus faz com a gente. Renovar a nossa mente. Vamos trazer para nós hoje aqui. Você ouviu desde pequenininho X e você não questionou. Você continua acreditando em X. Lembra das perguntas lá do início da aula? Você continua acreditando em X. De repente você é de uma tradição pentecostal, ou de uma tradição histórica, ou de uma tradição católica, ou até mesmo de uma tradição não cristã que está assistindo essa aula aqui agora. Essa renovação do pensamento, ela é algo ultra necessário. Eu vou dar uma cutucada em algo que eu não gostaria de fazer, mas vou fazer para que vocês entendam. Imagina alguém que aprendeu a vida inteira que
A oração tem que ser em voz alta, gritando. Aprendeu que clamor tem que gritar, tem que falar alto. Essa tradição está arraigada na cabeça dessa pessoa. Mas será, e aí entra a cutucada, será que esse clamor, esse grito, a palavra clamor quer dizer um grito profundo, né? Esse grito profundo tem que ser da garganta ou ele deve ser da alma? Pensa nisso. Se você, para pedir a Deus, você precisa gritar e fazer um escândalo, ou você tem que se quebrantar diante de Deus, quebrantar o teu coração e gritar com a tua alma, ao invés da tua garganta. Então, só para vocês entenderem aí o que é renovação. Do que eu estou falando? Renovação do pensamento. Nós evangélicos sempre, os católicos também, mas não tão fortemente, mas entre os evangélicos sempre houve uma aversão muito grande com relação aos homossexuais. Será que não está na hora da gente entender que eles precisam ser acolhidos? Acolhidos? Ao invés de serem simplesmente criticados, serem acolhidos? Eu não estou dizendo aceitar o modo de vida, eu estou dizendo de acolher essas pessoas. Será que eles, se fossem pedir ajuda a Jesus, se chegassem a Jesus, Jesus diria: aparta-te de mim, ou diria: vem cá, vamos conversar. Né? Nós evangélicos, em geral, temos uma briga muito grande, eu costumo repetir isso, com os católicos em termos doutrinário. É muito comum a gente ter aversão ao que o católico fala, ao que o católico prega. Mas será que não está na hora da gente sentar e ver se a gente não fala a mesma língua, somente de maneiras diferentes? Renovação do entendimento, renovação do espírito, renovação da mente. Eu costumo dizer que no mundo inteiro, o protestantismo cresceu pela afirmação do que crê. No Brasil, pela negação do que o católico crê. Está na hora da gente renovar a nossa mente. Tá? Renovar. Vamos lá. O finalzinho desse slide aí. É preciso abrir para essa renovação. Jesus tinha, como judeu, ele tinha certa... todo judeu tinha uma certa bronca com os samaritanos e vice-versa. Mas Jesus entra nesse diálogo com uma samaritana de maneira amorosa. Ele não chega com paus e pedras como os judeus chegariam normalmente. Os discípulos, ao virem que Jesus estava conversando com a mulher, começam a criticar entre eles. Ninguém ousava abrir a boca, mas entre eles ali estavam criticando. Ele está falando com a mulher e ainda por cima uma samaritana. O que está acontecendo? E aí está a crítica. Será que não é hora da gente renovar a nossa visão? Como é que eu vou conversar com aquele que pensa diferente de mim? A gente já falou sobre isso em algumas lições. Como lidar com quem pensa diferente. Teve inclusive, foi tarefa de casa. Como lidar com quem pensa diferente. Nesse encontro com Jesus, essa mulher encontra uma sabedoria que ela não estava acostumada. Jesus não entra de sola em cima dessa mulher. Jesus entra com amor. Entra com um acolhimento. E mais, ele não despreza o conhecimento que ela tinha. Ele usa esse conhecimento que ela já tinha para ensinar a boa nova, que era nova,
para ela, para ensinar o evangelho para ela. Ele se aproveita deste conhecimento prévio que ela já tinha. Vocês estão falando, vocês sempre cismaram que tem que ir a Jerusalém. A gente diz que não. E aí? Ó, não vai ser nem num lugar nem no outro. Vamos lá, vamos conversar, e aí ele abre o diálogo. Tá ok? Um detalhe que chama a atenção nesse texto. Essa mulher teve o seu pensamento, o seu conhecimento renovado, mas ela não guardou para si. Ela pegou esse conhecimento novo e foi levar esse conhecimento novo a outras pessoas. Foi levar esse conhecimento a outras pessoas que precisavam desse novo conhecimento. Precisavam dessa renovação. Ela faz essa transposição, ela não guarda para si, ela usa esse conhecimento novo para ajudar outras pessoas e promover uma transformação na sociedade onde ela está. Tá ok? E aí eu gostaria de deixar essa frase aí, ó. Nossa trajetória espiritual, quando leva à renovação do entendimento, nos dá desejo e condições de dialogar com quem pensa diferente de nós. Pensa nisso, tá bom? Agora, esses pontos vão ser mais rápidos. É o tema da revista do aluno mesmo, mas eu queria que você prestasse atenção em alguns detalhes. Lembra que eu falei lá, era necessário passar pela região de Samaria? Que eu li lá e falei, ó, foco nessa frase, tá aqui. Jesus estava indo da Galileia, que era no sul, para de Judá, estava indo de Jerusalém ao sul, indo para a região da Galileia, provavelmente para a região de Cafarnaum, que era onde ele morava, no norte do Mar da Galileia. E ele poderia ter feito o trajeto passando pelo... Peraí, eu sempre me embanando com essa câmera ao contrário. Passando pelo Vale do Rio Jordão. No entanto, foi necessário para ele passar por dentro da região de Samaria, uma região que seria hostil para ele, mas era necessário. E por que era necessário? Por quê? Ele tinha uma rota alternativa. Porque ele tinha um propósito: tratar aquela mulher. Jesus queria exatamente tratar aquela mulher. Por isso era necessário. Não era por pressa, por ser um caminho mais curto. Era porque ele tinha um propósito diante de Deus. Quando a gente vai ler o texto, João prepara toda uma narrativa em volta de figuras que são muito comuns no Antigo Testamento. A figura do poço, ele é uma figura muito comum para falar de casamento. Olha só, esses três textos. Gênesis 24, Rebeca foi encontrada pelo servo de Abraão. Quando Abraão manda o servo dele procurar uma parenta para se casar com o filho dele, o Isaac, é num poço que ele encontra essa mulher. Também é num poço que Jacó encontra com Raquel, que viria a se tornar a esposa amada dele. Também é num poço que Moisés encontra com a sua esposa, Zípora. E a gente tem também, mais para frente em Números, tem um outro que é um cântico do poço. Ele faz uma louvação ao poço. Tá? Então são pontos que ele faz alusão a algo que era muito comum aos judeus. Ok? E a gente vê aí que tem imagens, né? O poço, a água, o conflito entre eles samaritanos. João vai destacando esses pontos.
a necessidade de passar por ali. Não era comum eles passarem, dá a volta, mas não passa por ali. Isso tudo mostra que João quer trazer para a gente essa ideia de renovação, de conciliação e principalmente de superação de preconceitos. Jesus não tem preconceito. Jesus fala com qualquer um, qualquer que seja. Ele fala com a adúltera, ele fala com o leproso, ele fala com o publicano, ele fala com o samaritano, ele fala com qualquer um. Jesus não tem preconceitos. E também trazer uma mensagem de esperança. Aí vem a surpresa. Os discípulos não entendem. Eles tinham saído para comprar alguma coisa também na região de Samaria. Eles vão na região de Samaria comprar alguma coisa. Eles estavam passando por ali, tinha que comprar por ali. E voltam e encontram Jesus falando com uma mulher e, pior, uma mulher samaritana. A surpresa deles é enorme. Como é que pode, né? Mais do que simplesmente serem povos, entre aspas, hostis, né, ou inimigos, os judeus consideravam os samaritanos impuros. E isso para eles era terrível. Se misturar, falar com um impuro era terrível. Era trazer impureza para sua casa. Era uma ofensa comum e uma ofensa gravíssima você chamar um judeu de samaritano. A gente vê isso quando os fariseus se referem a Jesus. Lá no capítulo 8 ele diz, será que não temos razão de dizer que você é samaritano e tem demônio? Está lá. Porque ele expulsava demônios, porque ele fazia milagres, e aí eles, como uma forma de ofender a Jesus, eles usam essa frase aí. Será que não temos razão de dizer que você é samaritano? Ou seja, chamar ele de impuro, né? Essa mulher, olha só, a gente viu o encontro de Jesus com essa mulher. O que teve ali? Agora a gente vai ver a experiência. Eu costumo dizer que experiência não é o que te acontece, é o que você extrai do que te acontece. Senão é simplesmente um fato. Ok? O que acontece? Ao encontrar com Jesus, conhecendo todo o contexto da época, as tradições, tal, a cultura, ao encontrar com Jesus, ela identifica aquele homem como sendo um judeu. Para ela, judeu era sinônimo de um estrangeiro preconceituoso. Vai me olhar de nariz em pé. Não é possível qualquer relacionamento. E todo esse diálogo começa com mal-entendidos. Da mesma forma como acontece com Nicodemos. Lembra que Jesus fala do nascer de novo e Nicodemos não entende nada e tal? Se bem que esse não entende nada, para mim, é meio caô. Porque o nascer de novo, para os fariseus, era uma expressão muito comum. Queria dizer, se tornar judeu. Então, quando Nicodemos não entende nada disso aí, na verdade ele está entendendo, mas eu já sou judeu. Como eu já sou, a única possibilidade é eu ter que voltar ao ventre da minha mãe. É um pouquinho diferente do que a gente entende hoje. Tá? Jesus começa a falar de uma água que é viva. E ela entende que é a água do poço. Ela quer uma água que ela não precise vir buscar. Ela quer poupar trabalho. E aos poucos Jesus vai quebrando essa confusão. Quando Jesus toca na vida privada dela, na questão conjugal, aí as cortinas se abrem. E é tão transformador para ela que ela reconhece nele um profeta. Esse cara está falando de algo que ninguém de lá sabe. O pessoal daqui da cidade deve saber, mas
Um judeu? Quem sou eu para um judeu saber da minha vida? Esse cara só pode estar falando por revelação. Se ele está falando por revelação, então ele é um profeta. E aí ela identifica nele um profeta, um enviado de Deus. A gente tem, ao ler esse texto, a gente tem uma visão dessa mulher meio deturpada. É a visão de alguém leviano, de alguém promíscuo, porque ela já teve 5 maridos e agora está no 6º, que não é marido dela. Entretanto, a gente muitas vezes esquece que havia muitas maneiras de uma mulher se casar de novo. Entre elas, a gente falou da questão do levirato já algumas aulas atrás. Então ela passou por um período de pode ter passado por um período de viuvez, e aí ela teria que ser acolhida por um outro marido. Uma viúva teria que ser acolhida porque senão ela iria passar fome. E essa mulher casou-se 5 vezes. A gente não sabe qual era o motivo da separação dela. Pode ser viuvez, pode ser divórcio. Também era muito comum dispensar a mulher, separar da mulher por qualquer motivo. E é nesse ponto que Jesus entra. Se não for por causa do divórcio, entendeu? Mas era muito comum. E aí a mulher repudiada, ela tinha que se apegar a alguma forma de sobrevivência. Ela tinha que receber o que tivesse na frente. Senão ela passaria fome e morreria de fome. Ok? Então às vezes a gente olha com preconceito para essa mulher. A gente não sabe da vida dela, o que ela passou, mas a gente olha com preconceito. Pode ser que ela tivesse ficado viúva várias vezes, pode ser que os maridos dela tenham rejeitado porque acharam uma outra mais novinha, mais bonitinha. E aí ela teve que se apegar ao primeiro que ofereceu ajuda. Pode ser. Entende? Não quer dizer necessariamente que ela seja uma leviana, uma promíscua, como a gente normalmente pensa. Isso também é renovação de pensamento. Olhar sem preconceitos. Agora, Jesus olha para ela e diz para ela: olha, eu não estou preocupado com o teu passado. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o teu futuro. Jesus oferece para ela perdão, salvação e transformação de vida. O que aconteceu dali para frente a gente não sabe. Mas com certeza a mesma ela não foi. Ok? O que a gente vê dessa experiência, desse encontro? Primeiro ela está arredia, depois ela reconhece em Jesus um profeta. Ao reconhecer nele um profeta, ela, já que a gente está conversando, deixa eu tirar uma dúvida, e aí ela vai querer aprender mais. Vocês falam lá de Jerusalém, a gente fala que é daqui, afinal de contas, qual é o que está certo? Ali ela mostra que ela quer aprender e ela quer fazer o que está certo. Quando Jesus dá a resposta para ela, ela vai além. Não está simplesmente identificando um profeta. Na fala de Jesus, ela reconhece que haveria um Messias que deveria anunciar tudo isso que ele está falando. E aí Jesus se identifica. Pois é, sou eu. Muito prazer. Sou eu. Ao encontrar esse Messias, ao descobrir que Jesus é aquele Messias que ela está esperando, ela parte correndo, larga tudo para trás e vai chamar as outras pessoas. Olha, chegou o Messias que a gente estava esperando.
Está lá no poço de Jacó. Eu estava conversando com ele agora. Vem comigo, vem ouvir dele também. Ele está falando tudo da minha vida. Eu nunca conversei, nunca encontrei com ele. Esse cara é o cara. Vem cá, vem ouvir dele vocês também. E ela leva uma multidão atrás dela para encontrar-se com Jesus. Ao ouvir Jesus, esses samaritanos que antes estavam crendo porque ela estava contando, crendo por tabela, agora reconhecem: nós cremos porque nós ouvimos não da sua boca, mas diretamente da boca dele. Agora nós estamos sabendo o que é a verdade, agora nós vamos nos render a esse Messias. E aí aquele povo reconhece em Jesus, mais do que o Messias, reconhece o Salvador do mundo. Não era simplesmente o libertador, mas o Salvador do mundo. Vai muito além. Aqui eu queria pegar essa última frase aí. Ó. Apesar do perfil desfavorável, ela cresce na compreensão de Jesus. Ela dá de cara com um judeu. Ih, já sei que eu vou ter problema. Tem um judeu ali. Putz, vou ter problema. Chega lá, o judeu pede água. Ué, você de nariz em pé, você judeu me pedindo água? Que história é essa? Começa o diálogo. Ao começar o diálogo, ela cresce nesse entendimento. Ele não é só um judeu, ele é também um profeta. O diálogo continua. E agora ela identifica mais do que um profeta, ele é o Messias. Ela corre para falar do Messias, e aí o povo todo, junto com ela, reconhece nele o Salvador do mundo. Esse crescimento na compreensão de Jesus. É isso que eu queria destacar com vocês. E aí, o que a gente aprende com essa mulher? Vamos lá, já estamos em 55 minutos mais ou menos. Ela não deixa que o seu preconceito, o seu saber anterior impeçam ela de dialogar com Jesus. Já viu aquela pessoa que você chega para conversar com ela, ela olha para você de cara feia, vira as costas e vai embora? Não foi o caso dela. Ela aceitou conversar com Jesus. E aí, algumas lições a gente tira desse aceitar conversar com Jesus. A primeira coisa é abrir-se à renovação do entendimento. Você tem que estar disposto a se renovar, a mudar a tua mente, a ver as coisas por outro prisma. Em 2005 eu escrevi um artigo, eu estava lá no Rio Grande do Sul, falando sobre isso. Eu publiquei no Blogger, mas depois perdi minha conta do Blogger, não sei onde é que foi parar, e infelizmente esse texto se perdeu. Que é enxergando de um PO mais elevado. PO para gente militar é o posto de observação. Por que as guaritas de segurança normalmente elas ficam no alto? Porque do alto você tem uma outra visão. Então você muda o seu ponto de vista. Você, para poder enxergar... Lembra daquele filme Sociedade dos Poetas Mortos? Sociedade dos Poetas Mortos? Que o professor chega e fala para os alunos subirem na mesa e olhar para a turma de cima da mesa. Carpe diem, lembra disso? Carpe diem é aproveite a vida, mas aquele professor, ele está ensinando os alunos dele a enxergarem as coisas por um outro ângulo, a abrir a sua mente para enxergar por outro ângulo. Para isso, a gente precisa estar com a mente aberta. Aquele filme é muito interessante. Ele, um professor de literatura, convence os seus alunos a enxergarem as coisas de uma maneira diferente. Os outros professores da faculdade se recusam a isso, se recusam a enxergar de uma maneira diferente. Ele acaba perseguido na faculdade por causa disso. A gente precisa estar
aberto a enxergar a vida por um outro prisma, enxergar as coisas por outro prisma. A gente precisa estar aberto a renovar o nosso entendimento. Isso aí é muito interessante para a gente hoje. Hoje, particularmente, abril de 2021, a gente vive um tempo de intolerância. Muita intolerância. A gente não quer mais ouvir o outro, a gente só quer que o outro pense igual a gente. Está na hora de quebrar esse ciclo. Ok? Está na hora de quebrar esse ciclo. Os discípulos, eles se depararam com uma cena que eles não estariam acostumados, que não era o que eles esperavam, mas eles ficam caladinhos esperando para ver o que vai dar. De uma certa forma, eles também se abriram para renovar a sua mente. Ok? Qual é... Opa, tá trocado o título aí, tá? Desculpa aí. Qual é a sua disposição? Qual é a sua disposição em se abrir? Você está apto a se abrir para ouvir o outro que pensa diferente? Você gasta tempo na tua relação com Jesus? Você gasta tempo no estudo da Bíblia? Eu não estou falando em meditação. Meditação também é importante. Mas no estudo da palavra, isso que a gente está fazendo aqui, em classe de escola dominical, gastar tempo nisso, procurar entender os detalhes, procurar conhecer os meandros da coisa, para poder extrair dali aquilo que está nas entrelinhas, procurar conhecer além do texto. Você gasta tempo estudando a Bíblia? Ou você simplesmente gasta tempo repetindo aquilo que outro já te falou, sem refletir? Né? Você se torna um papagaio. Ok? Segundo ponto que a gente aprende com essa mulher samaritana: acolher o pastoreio e a desejar a transformação. Ela acolheu que Jesus estava cuidando dela. Jesus oferece um acolhimento para ela, alguém que seria mal vista na sociedade. Jesus oferece um acolhimento. E ela acolhe este que estava pastoreando, que estava falando com ela, que estava ensinando a ela. Mais do que isso, ela traz outras pessoas para serem discípulos dele. E, além disso, essas pessoas pedem para que ele continue por ali, ensinando mais. Essas pessoas o acolhem. E não somente a ele, mas também aos discípulos que estavam com ele. Os samaritanos acolhendo os judeus. Olha que transformação. Ela estava arredia com relação àquele judeu que estava ali no poço. Mas essa aversão, ela é quebrada pela iniciativa de Jesus de falar com ela. Pela postura, ele não se levanta, não parte para cima dela, ele continua ali sentado. Era uma atitude de calmaria e da humildade de Jesus, de chegar e pedir água. Tanto que ela fala: como é que você, sendo judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Era uma situação de humildade. Para um judeu era se humilhar. Pedir alguma coisa a um samaritano era se humilhar. Essas atitudes de Jesus transformam aquela mulher a ponto dela aceitar dialogar com ele e a ponto de trazer pessoas para ouvirem Jesus falar. Essas atitudes de Jesus aprofundam o diálogo, não fica aquela coisa superficial. E aí ele vai se dando a conhecer aos pouquinhos.
Primeiro ele era só um judeu, depois ele vira um profeta, depois ele vira um Messias e por fim o Salvador do mundo. Ok? Isso tem a ver com o nosso processo de crescimento. Isso que a gente está fazendo aqui agora, tá? De estudar a palavra de Deus. Escola dominical, discipulado, grupo pequeno, momentos de devocionais. Tudo isso são momentos de a gente se achegar a Deus e permitir que Deus se achegue a nós. Naquele momento foi Jesus que se achegou a ela. Muitas vezes a gente tem dificuldade, e isso entre nós evangélicos em geral, entre nós e aqueles que não professam a mesma fé que nós, tá? Muitas vezes a gente olha, veja, dentro dos evangélicos, reformados, calvinistas, arminianos, vamos falar de cessacionistas, continuistas, tem tantos istas, tantas divisões, milenistas, amilenistas, pós-milenistas, tantas divisões. A gente precisa quebrar essa barreira e se abrir para a renovação do conhecimento. Tá ok? Ela venceu o medo. Ela investiu a sua esperança em Jesus Cristo. Podemos buscar coragem em suas atitudes para aceitarmos as curas e transformações que o encontro com Jesus nos possibilita. Vamos lá, olha para aquela mulher. Presta atenção nas atitudes dela e se inspire para a sua vida. Ok? De novo aqui errado? De novo o título errado, desculpa aí. Talvez essa seja a lição mais forte dessa mulher samaritana para a gente. Não ter o caminho guiado pelo passado, mas mover-se mediante a novidade presente, Jesus Cristo. O passado ficou para trás. A novidade agora é Jesus. O meu passado ficou para trás. Eu tenho que tocar a vida daqui para frente. Ok? O que acontece com essa mulher? Ela tinha um passado que não era muito abonador. Mas ao se encontrar com Jesus, ela encontra uma nova vida. Aqueles homens que foram ter com ela e seguiram-na até Jesus, com certeza olhavam agora para essa mulher de uma maneira diferente. Aquelas pessoas se deixaram transformar por Jesus. Nova vida daqui para frente. Jesus quer mostrar isso para a gente, uma nova esperança. Eu esperava uma coisa lá atrás, eu esperava receber um judeu arredio, eu encontrei o Salvador do mundo. O que eu tenho que fazer daqui para frente? Anunciar esse Salvador do mundo. Ok? Aqui vai uma cutucada, eu já passei muito do tempo prometido. Vai uma cutucada para a gente hoje. A falta de conhecimento ou uma compreensão errada sobre as Escrituras nos acorrentam, nos limitam na nossa maneira de viver. Muitas vezes a pessoa vem para o Evangelho e essa pessoa se torna uma escrava de regrinhas, uma escrava do não pode. Ela se torna acorrentada e aquilo vai se tornando uma prisão para ela cada vez maior. Não é que ela deva continuar com a mesma vida, mas ela vem para ser liberta e não para ser acorrentada. O ensino de Jesus, ele é libertador. Ele abre a nossa mente para enxergar muito além, para ter a visão além do alcance, né? O olho de Tandera, para ter a visão além do alcance
ele abre a nossa mente para que a gente possa entender qual é o verdadeiro sentido de seguir a Deus, de amar a Deus, de adorar a Deus, de ser um adorador de Deus. Ok? Ele tentou fazer isso com os fariseus, mas os fariseus não estavam abertos à renovação. E aí, para a gente fechar, o encontro com Jesus deve ser sempre às claras. Sabe aquela coisa do cara que se converte, mas vira um agente secreto? Será que ele se converteu mesmo? O encontro com Jesus deve ser às claras. Jesus quer falar com você na frente de todo mundo. Jesus quer que você seja uma nova criatura aonde você está. Não somente dentro das quatro paredes da igreja, dentro do templo, levantando a mão e tal. Jesus quer que você seja uma luz brilhando lá onde você está, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, aonde quer que você esteja. Na sua casa, na sua família. Você tem que ser um espelho refletindo Jesus Cristo. A luz de Jesus tem que se refletir em vocês. E aí eu gostei muito dessa frase que estava na revista, que possamos fugir da noite e encontrar Jesus ao sol do meio-dia. Tá ok? E para a gente encerrar, tá aí as perguntas para vocês pensarem durante a semana. Como a experiência dessa mulher samaritana ajuda no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com as pessoas. Para você pensar. O que impede a gente de um crescimento constante no nosso relacionamento com Jesus? O que está impedindo você? E como você reage quando os seus saberes, aquilo que você sempre acreditou, sempre aprendeu, quando isso é colocado em xeque? Será que é mesmo? Lembra da guarda do sábado que Jesus cutucou os fariseus? Essa mulher que sempre aprendeu que judeu era para ser apedrejado, não deveria ser bem visto, foi colocada em xeque. Como que você reage quando os teus conceitos são colocados em xeque? Fica a pergunta. Vamos orar para a gente encerrar a lição? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa lição tão maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem falado aos nossos corações. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até domingo que vem, pessoal.